Apesar do apelo do líder do governo, Gabriel Souza, primeiro a usar a tribuna na sessão desta terça-feira, a votação dos 4 projetos que integram a convocação extraordinária da Assembleia pelo governador José Ivo Sartori não avançou. Se na segunda-feira o problema foi a falta de quórum, dessa vez o prazo regimental de 4 horas foi concluído antes que as propostas fossem avaliadas. O líder do governo sustentou que o adiamento da aprovação das matérias traz prejuízos ao Rio Grande do Sul. Na verdade, quem sai prejudicado não é o governador ou o partido do governador ou os partidos aliados, mas sim a população, na medida que cada dia que passa, que demora mais para aprovar ou não o projeto, nós ficamos com risco de perder a liminar que obtivemos no STF, cujo efeito é não pagar a dívida com a União. Se cair a liminar, imediatamente nós voltaremos a pagar a dívida com a União. Isso custa 280 milhões de reais por mês. Falando em nome da bancada do PT, o deputado Nelsinho Metalúrgico voltou a afirmar que a adesão ao regime de recuperação fiscal não é uma alternativa para a superação da crise econômica que assola o Estado. Ele criticou a proposta e apontou as saídas defendidas pelo partido. Se houver uma vontade e um esforço do governo, ele poderia buscar recursos nessa outra seara, cortando os incentivos, e também combatendo a sonegação. Isso vai dar algo em torno de 8, 9 bilhões. Bom, temos outras possibilidades e, de fato, a Lei Candir, ela impinge ao Estado do Rio Grande do Sul um enorme prejuízo e o governo já deveria estar negociando e discutindo isso com o governo federal. O líder do governo observou que as sugestões da oposição não têm o respaldo de economistas reconhecidos no Estado. Conforme Gabriel Souza, a interrupção do pagamento da dívida pelo prazo de 3 anos, prorrogáveis por mais 3, prevista no acordo com o governo federal, é fundamental para a recuperação das finanças públicas. Até hoje, nenhum técnico, ninguém estudioso, isento, sério, sem contaminação partidária, acha outra alternativa. Ao contrário, todos os economistas, pessoas que não têm vinculação partidária, articulistas que acompanham o Estado e os governos do Estado do Rio Grande do Sul há muito tempo, são favoráveis a esse projeto. Contrária ao regime de recuperação fiscal, a deputada Manuela Dávila exibiu da tribuna cópia de um jornal de 1996, cuja manchete divulgava a solução definitiva para a dívida do Estado com a União. A parlamentar defendeu uma auditoria da dívida. A dívida do Rio Grande do Sul, em 1996, já foi anunciado pelos jornais, pelo governo do Estado, que a dívida estava liquidada, ou seja, é uma dívida impagável, e faz-se novos acordos e propõe-se novos acordos que afundam cada vez mais o Rio Grande do Sul em dívida, resolvem momentaneamente a situação do governador, naquela ocasião Brito, nessa ocasião Sartori, e o povo do Rio Grande do Sul permanece refém de um Estado que não desenvolve as políticas públicas que são necessárias. Mesmo defendendo a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, o líder da bancada do PP, Sérgio Turra, apresentou emenda vedando a prorrogação do aumento de ICMS enquanto durar o regime, caso a medida seja aprovada. A manutenção da elevação das alíquotas seria uma exigência da Secretaria do Tesouro Nacional para negociação com o Estado. Entretanto, o deputado acredita que outras contrapartidas podem ser avaliadas. Outras medidas podem ser adotadas, como, por exemplo, a privatização de algumas estatais ou outras garantias que o Estado possa dar. E eu acredito que nós temos que trabalhar com essas outras hipóteses. O cidadão já está muito onerado, paga esta conta e não tem o retorno por parte do Estado, então chega. É um remédio que nunca deu certo. Se tivesse dado certo, nós não viveríamos constantemente tendo aumento de impostos. A sessão teve momentos de tensão e chegou a ser suspensa pelo presidente Edgar Preto. O presidente pediu a colaboração do público presente nas galerias para garantir as manifestações dos parlamentares, tanto a favor quanto contra os projetos em discussão. Antes do término da sessão, o líder do governo solicitou a realização de mais 2 sessões extraordinárias, uma ainda terça-noite e outra quarta pela manhã, o que o presidente Edgar Preto indeferiu. A discussão prosseguiu sobre a ordem das votações nesta quarta-feira. Gabriel Souza e líderes da base reivindicaram que a sessão inicie pela apreciação do projeto que autoriza o ingresso do Rio Grande do Sul no regime de recuperação fiscal, conforme a convocação do governo.
O que aconteceu foi que, de ofício, o presidente da Assembleia desconsiderou uma decisão soberana do plenário e alterou a pauta, solicitando um acordo de líderes completamente desnecessário para que pudéssemos retomar a pauta que fora aprovada minutos antes por 30 deputados pelo plenário. O presidente da Assembleia destacou que o Legislativo tem a prerrogativa de decidir a ordem das votações. Edgar Preto citou o artigo 175 do Regimento Interno para explicar a posição de começar a votação pelas PECs. Entretanto, ele chegou a começar uma consulta aos líderes de bancada sobre a inversão de pauta, mas a sessão foi encerrada antes que a consulta fosse finalizada. O presidente anunciou que começará a sessão desta quarta-feira de onde parou, ou seja, consultando os líderes sobre a ordem das votações. O governador tem essa prerrogativa de convocar a Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa tem, então, as suas prerrogativas regimentais de organizar essa pauta. Eu organizei a pauta conforme diz o regimento no seu artigo 175. Nesse artigo diz: as prioridades numa votação de uma sessão extraordinária, primeiramente, são as PECs. Aqui não tem manobra política, aqui tem um regimento, aqui tem norma, tem procedimentos que são muito claros aqui na casa.